Glória a Deus, noite de festa, nós estamos aqui para celebrar a Deus, para cultuar a Deus e se alegrar com a vida dos nossos irmãos, aquilo que Deus tem feito na vida deles. E nessa noite eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração, quero tentar ser bem objetivo. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira Coríntios 1, 18, quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Beleza, todo mundo achou. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 22, pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Feche teus olhos mais um pouquinho em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, te louvamos por esse momento, Pai, na Tua presença, onde estamos aqui para celebrar o Teu nome, para adorar Teu santo nome, e estamos aqui também para sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor ministre a Tua verdade aos nossos corações, que nessa noite o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, ó Pai, que o nosso coração venha queimar diante do Teu amor por nós e diante da Tua graça por nós, em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que a cruz é o poder de Deus para aqueles que creem. A cruz é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Nós temos aqui em símbolo uma cruz, simplesmente feita de metal. Ela não tem poder nenhum, é esta cruz. Mas essa cruz, ela nos lembra daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Ela nos lembra da profundidade daquilo que Cristo fez por nós. E a base da nossa vida, a base da nossa fé, o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite, meu irmão, tanto você que é visitante, como você já é membro da nossa igreja, se resume na cruz. A cruz é o poder de Deus para a salvação das nossas vidas. A cruz, ela é tão poderosa e ela é tão profunda, que Jesus, na sua cruz, ele dividiu o calendário da sociedade, ele dividiu o calendário da humanidade. Até mesmo aqueles que não creem em Jesus Cristo, não creem na cruz, eles usam a divisão de calendário, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Por quê? Porque o mundo era algo antes de Cristo e o mundo se tornou algo após Cristo. E na sua vida também, como nós vimos o testemunho do Paulo e Letícia e dos demais irmãos, a vida deles era algo antes de Cristo e a vida deles se tornou algo diferente depois de Cristo. A sua vida era uma coisa antes de você conhecer a Deus. E quando você conheceu a Deus, a sua vida se tornou diferente. Esse é o poder da cruz sobre a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre esse tema que divide o calendário da humanidade. Sobre esse tema que tem o poder de resgatar uma pessoa perdida. E é sobre esse tema que pode, o único instrumento que pode levar à eternidade, à salvação para uma pessoa. Nós vamos falar sobre o poder da cruz na vida de um cristão. E o primeiro ponto que eu quero deixar a vocês, primeira mensagem que nós aprendemos, primeiro poder que nós entendemos através da cruz, é que através da cruz, Jesus, ele nos compreende. Você conhece alguém, você tem algum amigo, algum familiar que te compreende? Conhece? Compreende os teus sentimentos? Compreende quando você está triste, quando você está alegre? É bom, nós gostamos de conhecer pessoas e ter pessoas à nossa volta que nos compreendem. Que quando você vai falar sobre uma dificuldade, vai falar sobre um problema, uma tristeza, aquela pessoa não simplesmente te ouve, mas ela te compreende. Ela sente o que você sente. Ela compreende o que você está fazendo. Ela não está apática, distante dos teus problemas, não. Mas ela está entendendo e ela está sentindo também. Assim como você conhece pessoas que te compreendem, você conhece também muitas vezes pessoas que não te compreendem. Que quando você fala de uma situação da sua vida, elas não entendem o que você está passando. Elas não sentem o que você está sentindo. Elas não passam por aquilo que você passou. E nessa noite eu quero começar te dizendo isso, meu irmão. Tanto você que está nos visitando, como você que é mais velho na fé. É que Jesus, ele te compreende.
Amém? Você pode dizer isso para o irmão ao seu lado? Jesus te compreende. Ele compreende. Mais do que todos, mais do que teus pais, mais do que teus familiares, mais do que os teus melhores amigos, Ele te compreende. Eu gosto muito de um texto, você não precisa abrir, mas a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 15, quando Jesus ele estava sendo levado à crucificação, aquele monte onde ele seria morto, ele seria crucificado, ele seria condenado. A palavra de Deus diz que no meio desse caminho, um caminho já tão difícil e tão doloroso, ofereceram uma bebida para Jesus. Vinho misturado com mirra. Jesus até então, ele já tinha passado pelas chibatadas, que é muito mais do que o comum que era usado. Jesus sofreu muito com as chibatadas. Jesus até então, ele já tinha uma coroa de espinho em sua cabeça, onde os médicos dizem, alguns especialistas dizem, que a cada suspiro de Jesus, Jesus respirava, aqueles cravos penetravam mais em sua cabeça, em seu crânio. Jesus já tinha passado por várias situações diferentes, Jesus já tinha sido humilhado, sido zombado. E no meio daquele caminho, já carregando pedaço daquela cruz em direção àquele monte, a Bíblia fala que ofereceram essa bebida, vinho misturado com mirra. E é interessante, gente, que o vinho misturado com a mirra não era para aliviar a sede de Jesus. Eles não deram essa bebida para Jesus para que Jesus perdesse a sua sede, para que Jesus não tivesse sede, não. O vinho misturado com a mirra era para aliviar a dor de Jesus. Ofereceram para Jesus uma bebida que iria aliviar a sua dor. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? A Bíblia diz que Jesus recusou. E sabe, o que mais me encanta em Jesus, meu irmão, não sei você, mas o que mais me encanta na vida terrena de Jesus, enquanto Jesus esteve nessa terra, assim como nós, não é simplesmente a sua divindade, não é simplesmente o fato dele ser Deus, ele curar e fazer coisas maravilhosas, não. O que mais me encanta na vida terrena de Jesus é a sua humanidade. Era como Jesus era parecido comigo, era como Jesus era parecido contigo. Era como Jesus sofria o que você sofre, e enfrentava a dificuldade que você enfrenta. E Jesus, no meio daquela caminhada tão dolorosa, com tanta dor, tanta coisa sendo feita contra ele, oferece um remédio para aliviar a sua dor. E Jesus recusa. Primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei pensando, por que Jesus recusou essa bebida? Essa bebida era para aliviar a sua dor, ele estava passando por tantas dores. Por que ele recusou isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele não queria nenhum tipo de remédio para aliviar a sua dor. Jesus não queria nada que pudesse aliviar a sua dor. Sabe por quê? Porque Jesus queria sentir dor. E ao mesmo tempo eu fico pensando, por que Jesus ele ficou cansado em Samaria, sendo que ele é Deus? Por que ele teve medo no Getsêmani? Por que ele ficou furioso no templo? Por que ele se sentiu desamparado na cruz? No meio da cruz ele disse, Pai, por que me desamparaste? Por que Jesus teve sede? Porque Jesus chorou na morte de um amigo? Ele era Deus, por que chorar? Por que Jesus chorou na morte de um amigo? Por que Jesus, sendo Deus e podendo fazer todas as coisas e tendo controle do universo, a Bíblia diz que muitas vezes ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, e ele reclinava a sua cabeça sobre uma pedra? Por que Jesus, sendo Deus, ele passou por tudo isso? Sabe por quê, meu irmão? Jesus escolheu passar por tudo isso, porque ele sabia que um dia você passaria. Jesus escolheu a dor, ele não queria nenhum remédio que pudesse aliviar a sua dor, porque ele sabia que um dia o seu povo, a sua igreja, também passaria por dores. Jesus teve medo, porque ele sabia que também você um dia teria medo, meu irmão. Jesus chorou na morte de Lázaro, porque ele sabia que um dia o seu povo também choraria na morte de um amigo querido. Jesus ficou cansado, porque um dia você ficaria. Jesus passou por tudo que nós podemos passar. Ele não queria nada que pudesse aliviar a sua dor. Ele queria sim sentir dor, porque você um dia sentiria. Na verdade, a intenção de Jesus era te compreender. Jesus escolheu passar por tudo isso, para que quando você passar por tudo isso, Ele pudesse te compreender. Jesus passou por tudo que nós podemos passar, mas nós não podemos passar por tudo aquilo que Jesus passou. Eu lembro que eu já contei essa história antes aqui, mas eu repito, tem a ver com isso. Quando eu estava estudando, eu tinha um professor que ele frequentava uma religião asiática, não muito comum no Brasil. E um dia, no meio da classe, ele sabendo que eu sou cristão, que eu era cristão, ele chegou na frente de todos os alunos, ele disse assim: Pedro, o meu Deus é superior ao seu.
Gente, meu professor de história, eu era aluno, ele professor. No meio da classe, vem falar que o Deus dele era superior ao meu. E naquele momento que ele falou isso, eu perguntei, fiquei meio sem graça, mas perguntei, por que o teu Deus é superior? E ele disse assim, porque o meu Deus jamais teve medo, e o teu Deus teve medo. Essa religião dele acredita que Jesus reencarnou algumas vezes, e virou um ser superior, e virou esse Deus que eles adoram. Então, para eles, o Deus deles era perfeito, porque nunca teve medo, e Jesus não era perfeito, porque Jesus teve medo. E naquele momento que ele disse assim, o teu Deus sentiu medo e o meu não, eu fiquei quieto, eu comecei a orar, eu não sabia o que responder, e eu perguntei para Deus, Deus, realmente, o Senhor teve medo, eu não posso negar esse fato. A Bíblia fala que Jesus, ele passou por um momento de aflição tão grande, de tanto medo, que ele chegou a suar sangue, meu irmão. Sabe o que é isso? É um fenômeno, né? Você entendeu, né? Às vezes a gente troca o N pelo M, não sei onde está M, onde está M. É uma situação incrível, né? É algo raro que acontece, mas acontece. Jesus suou sangue e teve medo. Eu não posso negar isso. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor sentiu medo? E eu lembro que Deus, ele veio com uma voz muito forte ao meu coração e disse claramente, eu lembro desse momento até hoje. Deus, ele disse ao meu coração, Pedro, eu tive medo porque eu sabia que um dia você teria. Eu te compreendo, eu compreendo o momento do teu medo. Eu compreendo quando você tem medo. Eu compreendo quando você chora. Eu compreendo quando você se sente desamparado. Eu compreendo quando você é traído por pessoas próximas, porque eu também passei por isso. Eu compreendo quando você é negado, porque eu também passei por isso. E eu lembro que naquele momento, eu disse para o professor, já todo feliz, todo alegre, eu disse, professor, o meu Deus teve medo, porque ele sabia que um dia eu também teria medo. E o meu Deus, ele é um exemplo para mim, porque tudo que eu passo, ele passa e ele venceu. Ele teve medo, mas o medo não pôde deter o meu Deus continuou mesmo com medo. Ele é um exemplo, ele me compreende. Quando eu choro de medo, quando eu estou numa situação difícil, ele me compreende. Mas o teu Deus não é um exemplo para você. Porque o teu Deus não passa por aquilo que você passa. O teu Deus não enfrentou o que você enfrenta. Mas o meu Deus é um exemplo para mim. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Mas temos um que semelhante a nós, semelhante eu e você, em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que semelhante a nós, em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Através da cruz, ele te compreende, meu irmão. Ele compreende o que ninguém compreende. Ele compreende quando você chora. Ele compreende quando você tem medo. Ele compreende quando você é desamparado. Ele compreende quando você tem sede. Ele compreende quando você fica furioso por uma situação errada. Ele compreende quando você está vivendo um tempo tão difícil que às vezes não tem nem onde reclinar a sua cabeça e reclina sobre uma pedra. Deus te compreende em nome de Jesus. Nós temos um Deus que não está sentado num trono bem longe das nossas fraquezas e dos nossos anseios. Não, nós temos um Deus que anda junto conosco e compreende cada dor, cada choro. Quando você chora, Ele enxuga as tuas lágrimas. Quando você tem medo, Ele te abraça. Esse é o Deus que nós servimos. Através da cruz, Jesus te compreende. Uma segunda mensagem, uma segunda ação do poder de Deus, é que através da cruz, a mensagem da cruz é uma mensagem de escolha. De escolha. Através da cruz Ele nos escolhe. Certa vez eu fiquei pensando sobre isso, eu não sei se você já parou para pensar nisso. No momento da morte de Jesus, existem tantos personagens, que um dia eu fiquei pensando sobre isso. Quem foi o culpado pela morte de Jesus? Eram tantas pessoas, tinha Pilatos, tinha os fariseus, tinha os soldados, tinha Herodes, tantas e tantas pessoas, tinha Judas, né, que traiu Jesus. Afinal, quem foi o culpado pela morte de Jesus? Quem foi o maior culpado? Sabe, muitas vezes pensamos que a história de Jesus é a história de um homem santo e justo, que injustamente foi condenado por homens. Mas isso é um grande equívoco. Na verdade, a história de Jesus é a história, sim, de um homem santo e justo, mas que não foi condenado por homens. Jesus não foi condenado por homens. Jesus escolheu ser condenado. Não foi Pilatos o culpado pela morte de Jesus.
Não foi Herodes que não quis interferir no caso. Não foram os fariseus que gritaram, crucifica Jesus e solta Barrabás. Não foi Judas que traiu Jesus, meu irmão. Não adianta você ficar dando pedrada em Judas. Não foi Judas o culpado pela morte de Jesus. Não foram os soldados que carregaram Jesus. Jesus escolheu aquela cruz, meu irmão. A mensagem da cruz não é a mensagem de um homem que morreu injustamente, como vários outros que morrem injustamente nos nossos dias. Não, a mensagem de Jesus é a mensagem de um homem que escolheu ser condenado. Ele escolheu a cruz. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava no Getsemane, um pouco antes da crucificação, no meio daquela noite vieram os soldados junto com Judas prender Jesus. E a Bíblia diz que no meio daquele tumulto, aqueles soldados vindo atacar Jesus, Pedro, que era um homem sanguíneo, era um pouco bravo, Pedro, era um pouco nervoso. Pedro tirou a espada que tinha em suas mãos. Pedro tira a espada e arranca a orelha daquele soldado. Coitado do soldado. E Pedro achou que estava certo, porque ele estava defendendo o seu mestre, o seu discipulador, o seu Deus. Mas a Bíblia fala, gente, presta atenção. Deus, Jesus, ele chega para Pedro e diz, Pedro, para. Pedro, não é isso que precisa ser feito. Pedro, guarda essa espada. Bíblia fala que Jesus, ele vai até aquele soldado, ele coloca a orelha de volta naquele soldado, e ele disse para Pedro, Pedro, não faça isso. Eu poderia muito bem orar ao Pai, e o Pai me defenderia. O Pai mandaria 12 legiões de anjos para me defender. E Jesus disse, Pedro, é necessário que isso aconteça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, a culpa não é deles. Não adianta você atacá-los. Pedro, sou eu que estou escolhendo isso. Sou eu que estou escolhendo esse cálice. Sou eu que estou escolhendo essa dor. Eu poderia me defender e acabar com tudo, mas é necessário que isso aconteça. Jesus jamais tentou impedir aquela cruz, meu irmão. Jesus, sendo Deus, ele poderia ter acabado com tudo, mas não acabou, porque Jesus escolheu aquela cruz. Porque ao tempo que Jesus escolhia a cruz, ele escolhia você. Quando Jesus escolhia a dor, ele escolhia você. Quando Jesus escolhia o sofrimento, os cravos, ele escolhia você. A cruz era o instrumento de Deus para salvar a humanidade. E se hoje nós somos salvos, se hoje para mim e para você existe uma esperança, é porque Jesus escolheu a cruz. É que mesmo na dor, mesmo no choro, mesmo nos cravos, mesmo na cruz, ele não desistiu. Ele escolheu aquela cruz. A cruz é o instrumento de Deus para salvar a humanidade. Escolhendo a si, Jesus escolhia um povo particular seu. Eu gosto muito de um poema do Max Lucado, que ele diz que as mãos de Deus estavam naquela cruz. A mesma mão que criou os céus e a terra, meu irmão, estava naquela cruz. A mesma mão que te formou do pó estava naquela cruz. A mesma mão que abriu o mar vermelho estava naquela cruz. A mesma mão que multiplicou os pães e peixes. A mesma mão que alimentou o povo de Israel do deserto estava naquela cruz. Aquela mão era a mão de Deus. E de forma figurada, imaginem comigo, de forma figurada, entre as mãos de Jesus e aquela cruz, aquela madeira, havia uma lista. Uma lista que nos condenava. Uma lista com todos os nossos pecados. E ao tempo que aqueles cravos perfurariam suas mãos, também perfurariam aquela lista e cravariam aquela lista naquela cruz. A palavra de Deus diz em Colossenses que Jesus riscou a cédula que era contra nós e cravou na cruz. Toda a condenação que o diabo tinha para te acusar, toda a imoralidade, tudo que foi feito no pecado, no passado, estava naquela cruz. E ao tempo que o cravo perfuraria a mão de Jesus, perfuraria também aquela lista e cravaria na cruz. A mão de Jesus tampava a parte superior daquela lista. E ao tempo que o seu sangue jorraria de suas mãos, aquele sangue limparia toda aquela lista. As mãos eram as mãos de Deus. Os cravos também foram feitos por Deus. E as mãos de Deus abertas para os cravos são as portas dos céus abertas para nós. Hoje, se as portas dos céus estão abertas para nós, é porque as mãos de Jesus permaneceram abertas para o cravo. Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não desistiu de você, meu irmão. Ele não desistiu de você. Ele escolheu passar por tudo isso por você.
para que um dia você pudesse estar aqui, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te ama muito e muito, em nome de Jesus. E para terminar, meu irmão, através daquela cruz, Ele nos dava uma esperança. Através da cruz, Ele nos trazia esperança. Aquela sexta-feira da paixão, onde houve grande lamento entre os discípulos, seus discípulos choravam, onde as trevas cobriram a terra, alguns dos soldados até reconheceram naquele momento que Jesus era Deus, e disseram, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aquele momento de tanta tristeza, de luto, de tanto choro, sexta-feira, 3 dias depois, aquela sexta-feira da paixão, se tornou o domingo da Páscoa. A palavra de Deus diz que se nós nos unirmos a Ele em sua morte, se morrermos com Cristo, Romanos capítulo 6, certamente também seremos em sua ressurreição. Quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Ou seja, meu irmão, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira do lamento, do choro, da tristeza, se tornou o domingo da alegria, o domingo do júbilo. E se nós cremos nessa mensagem, a mensagem da cruz, através de Cristo, Ele nos dá uma esperança. A sexta-feira do choro, da tristeza, do lamento, meu irmão, na minha vida e na sua vida, um dia ela se tornará o domingo da alegria, o domingo da ressurreição, o domingo do júbilo. Porque a morte não pode deter Jesus. Aquele momento de choro, de lamento, 3 dias depois se tornou o domingo da alegria, se tornou um dia de júbilo, o dia da ressurreição. A mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. Por isso que quando nós olhamos para essa cruz, quando eu olho para a cruz, é claro que de início muitas vezes nós ficamos tristes por lembrar de tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele passou e por todo o sofrimento. Mas quando nós olhamos para essa cruz, o principal sentimento que nos traz é um sentimento de alegria e de esperança. Porque Jesus não está mais nessa cruz, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, assim também Ele é a esperança para a nossa vida, meu irmão. Jesus é a esperança para a nossa vida. Através da cruz, Deus Ele te dá uma esperança. A mensagem desta cruz, a mensagem da cruz, é uma mensagem de esperança. Jesus é a esperança para a sua vida, Jesus é a esperança para a nossa vida, Jesus é a esperança para a humanidade. Eu ainda creio que existe uma esperança para o Brasil, eu ainda creio que existe uma esperança em São Vicente. Essa mensagem, essa esperança é Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, eu não sei se você viu esse relato, se eu não me engano foi 2009, 2010, teve um grande terremoto no Haiti. Você lembra disso? Quantos lembram? Amém. Muitas pessoas morreram. Um momento de muita tristeza. Esse país está até agora se recuperando dessa situação. E eu lembro que um dia eu estava vendo um vídeo desse terremoto. Era um soldado filmando o momento daquele terremoto. E nesse vídeo, meu irmão, no começo não dava para ver nada. Você só via poeira. Só via poeira. Você não via nada. Não dava para ver nada. E você ouvia os gritos. As pessoas gritando, chorando. Os que estavam vivos estavam chorando. E de repente aquela poeira começou a baixar. Aquele soldado continuou filmando. E você via as pessoas no chão mortas. E seus familiares e amigos de joelhos em volta dele chorando, chorando. Aquele país foi destruído, aquele país foi acabado. E aquele soldado filmava as estruturas, as casas, os locais. E era tudo pedra no chão, não tinha mais nada em pé. De repente aquele soldado filmou uma igreja. Aquela igreja estava destruída, tudo no chão. Mas na frente daquela igreja, algo permaneceu em pé. Na frente daquela igreja tinha uma cruz de concreto, simples concreto, pedra. E a única coisa que não estava derrubado naquela região, era aquela cruz. Tudo estava no chão, mas aquela cruz permaneceu em pé. Sabe aquela cruz, meu irmão, não estou fazendo apologia àquela cruz, porque era simplesmente um concreto. Mas quando eu vi aquele vídeo, Deus Ele trouxe claramente ao meu coração o que Deus estava querendo mostrar para aquele povo. Através daquela cruz em pé, Deus estava dizendo para aquele povo, para o Haiti, mesmo que tudo pareça estar destruído, a casa pode estar derrubada, os familiares e amigos, alguns mortos, mas existe algo que permanece em pé para esse país. Aquele país, o passado todo daquele país era um passado de bruxaria e de voodoo. Era um país praticante do voodoo. E de repente tudo estava destruído, mas apenas tinha uma coisa em pé, que era a cruz de Cristo. Através daquela cruz, Deus estava dizendo para aquele povo, ainda existe uma esperança.
Tudo parece estar destruído, mas tem algo que permanece em pé. A minha esperança, o meu amor por vocês permanece em pé. Meu irmão, ainda existe uma esperança para esse mundo. A cruz é a esperança para a nossa sociedade. A cruz é a esperança para a sua vida. A cruz é a esperança para a sua família. Pode ter certeza disso. Você tem uma esperança. Mesmo que muitas vezes tudo pareça estar derrubado e destruído, a cruz de Deus, ela permanece em pé para você. Ela é esperança para a humanidade, mas ela é esperança também para a sua família, para o seu casamento, e para a sua vida e para os seus sonhos. A mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. Quando eu olho para a cruz, eu penso em esperança. Ainda tem uma esperança. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão, ainda tem uma esperança. Deus, Ele te ama tanto, que Ele nessa noite, Ele te trouxe nesse lugar. Deus, Ele te ama tanto, que nessa noite Ele me trouxe aqui para dizer o quanto Ele te ama. O amor de Deus por você, as palavras não podem descrever. O amor de Deus por você, os números não podem calcular. Isso é como Deus te ama. É como Deus te ama. E mesmo no seu momento de dor e de tristeza, Ele te compreende, Ele está contigo. Ele escolheu você, quando Ele escolheu a cruz. E Ele é a esperança para a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria nesse momento chamar o pessoal do louvor. Eu queria te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí onde você está, eu quero te convidar a refletir sobre isso, meu irmão. Sobre tudo aquilo que Deus fez na sua vida, sobre aquilo que Deus faz na sua vida e sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez nessa noite você entrou aqui desanimado, talvez você veio aqui porque alguém te convidou, simplesmente porque alguém foi muito exigente para que você estivesse aqui. Mas na verdade, o principal motivo de você estar aqui nessa noite é porque Deus te trouxe aqui. É porque Deus te ama. E Deus te trouxe aqui para dizer o quanto Ele te ama. Uma das coisas que mais me encanta no amor de Deus, gente, é porque nem mesmo os nossos pecados, nem mesmo as nossas falhas, nem mesmo os nossos erros, impedem Deus de nos amar. Mesmo quando erramos, Ele continua nos amando. Quantas vezes eu virei as costas para Deus, na minha vida, e Deus jamais virou as costas para mim. Os braços de Cristo permaneceram abertos para mim. Mesmo quando falhamos, Ele continua nos amando. Os teus erros não diminuem o amor de Deus por você. Talvez o que você fez e talvez estar afastado de Deus há um tempo não impediu Deus de te amar. Ele continua te amando em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus, Senhor, com um cântico. E onde você está, eu quero te convidar a louvar a Deus de todo o teu coração em nome de Jesus. Peça para Deus, Senhor, derrama esse amor e essa graça sobre a minha vida em nome de Jesus. Dizer de alguém que se entregou por mim, porque esquecer alguém que nunca se esqueceu de mim. Um amor profundo que constrange meu coração, a esperança dos que vivem a aflição. Verdade, graça, guerra, paz, perdão e compaixão. Jesus, um rei rejeitado por seu próprio povo. Cansados e oprimidos, nele encontro abrigo. A luz que o mundo nunca viu. Seu sangue me comprou, sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão, ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio. A morte foi vencida e o rei hoje vive. De alguém
ser alguém que nunca se esqueceu de mim. Um amor profundo que constrange meu coração, a esperança dos que vivem a aflição. Verdade, graça, guerra, paz, perdão e compaixão. Jesus, o Rei rejeitado por seu próprio povo, cansados e oprimidos, nele encontro abrigo, a luz que o mundo nunca viu. Seu sangue me comprou, sua morte me deu vida, seu sacrifício não foi em vão, ressuscitou ao terceiro dia, a cruz está vazia, seu túmulo está vazio, a morte foi vencida e o Rei hoje vive. Glória a Deus. Eu queria te convidar a fechar teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. A palavra de Deus diz que Deus, Ele está à porta e bate. Deus quer entrar na sua vida, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer escrever um novo capítulo na sua vida, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos, se queremos Jesus, se queremos Deus em nossa vida, nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Se você quer a mesma mudança que Deus fez na vida do Paulo, da Letícia e dos outros irmãos, e da minha vida e de tantos irmãos nesse lugar, se você quer Jesus na sua vida, ou então se você está desviado e afastado e quer nessa noite quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Onde você está? Feche os teus olhos, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Ainda aí de olhos fechados, você que fez essa oração e nessa noite quer e aceitou Jesus como teu Senhor, onde você está? Levanta a sua mão, eu quero te conhecer em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe os irmãos lá. Tem mais gente, Jesus quer mudar a sua vida em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, meu irmão. Você que levantou a sua mão, onde você está? Queria te convidar a vir até aqui na frente, eu quero orar com você junto aqui. Venha até aqui em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Você que aceitou Jesus, você que se reconciliou com Jesus, você que de repente não fez isso ainda, mas você quer. Eu quero Jesus, eu quero uma nova história, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Venha até aqui na frente em nome de Jesus. Você que estava desviado e nessa noite você quer voltar aos caminhos do Senhor. Ele te ama, meu irmão. Ele não desistiu de você, Ele não virou as costas para você, Ele continua te amando em nome de Jesus. Venha até aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. A palavra de Deus diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende ao Senhor, o céu está em festa em nome de Jesus, e nós também estamos. Aleluia. Glória a Deus. Venha até aqui na frente. Essa é uma nova fase, é uma nova história na sua vida, meu irmão. Agora, a partir de agora, é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Obras maiores vão ser feitas na vida de vocês, coisas maiores vão acontecer na vida de vocês. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos que estão chegando. Glória a Deus, aleluia. Deus, como igreja, Senhor, nesse momento nós oramos pela vida desses irmãos que nessa noite te aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor abençoe os seus caminhos, que a cada dia mais eles possam provar do teu amor, da tua graça, da tua vida, Senhor. Que o Senhor os proteja de todo mal. Pai, nós declaramos a tua bênção e a tua graça sobre a vida deles. Que nada os afaste de ti, que o coração deles
a cada dia venha queimar na tua presença, Senhor. Que o teu amor seja grande sobre a vida deles, ó Pai. Que o teu amor venha inundar os seus corações, ó Pai. Que eles tenham prazer em te servir, em estar na tua casa. Que a cada dia mais eles recebam mais e mais de ti. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Essa é a nova família de vocês. Conta com a gente em nome de Jesus. Estamos juntos.